assim, de acordo com o rastreamento de voos e relatos recentes, o avião presidencial brasileiro FAB 2901 É esse mesmo, que teve lá já. decolou do Rio de Janeiro na madrugada de 7 de outubro de 2025 e pousou na base aérea Andrews, perto de Washington, D.C., o Pedro não tem por volta de 10h57 do horário local. O Pedro pode verificar, não tem aquele... Quando pousa, sai do radar, né? Aí não... Eu não sei. A bordo, segundo postagens, estaria uma comitiva incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar de negociações comerciais com tarifas de exportação. Donald Trump anunciou no Truth Social que Israel e Hamas assinaram a primeira fase do plano de paz e todos os reféns serão libertados. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Trump exige prisão de prefeito e governador. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, e o governador de Illinois, Pritzker, deveriam ser presos. O republicano acusou os dois democratas de não protegerem os agentes federais da imigração. Abre aspas. O prefeito de Chicago deveria estar preso por não proteger os agentes da imigração dos Estados Unidos. O governador Pritzker também. Fecha aspas. Escreveu Trump em sua rede social. A declaração ocorre no mesmo dia em que o presidente ordenou o envio da Guarda Nacional para Chicago, terceira maior cidade do país, e para outras regiões do estado de Illinois. Medida que foi tomada mesmo diante da resistência das autoridades locais e estaduais. E voo sigiloso levou Alckmin, Haddad e Vieira aos Estados Unidos. Foram recebidos pelo secretário Marco Rubio. Assista. Hoje, gente. Estão dizendo aqui que não, porque o Mauro Vieira viajou mas segundo, com Alckmin, com eu coloquei no Grok isso, eu pedi. O Grok colocou assim, de acordo com o rastreamento de voos e relatos recentes, o avião presidencial brasileiro FAB 2901 é esse mesmo, que teve lá já. Decolou do Rio de Janeiro na madrugada de 7 de outubro de 2025 e pousou na base aérea Andrews, perto de Washington, D.C., por volta de 10h57 do horário local. O Pedro pode verificar, não tem aquele... Quando pousa, sai do radar, né? Aí não... Eu não sei. A bordo, segundo postagens, estaria uma comitiva incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar de negociações comerciais com tarifas de exportação após conversa entre Lula e Trump. Não há confirmação oficial de que o presidente Lula estivesse no voo, mas o avião é usado para transportes presidenciais e o movimento coincide com esforços diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos. Olha aí, vamos ver. Flight history do avião. Então tá aí, ó. Então é verdade, ó. Então minha apuração foi ruim. Saiu 7 de outubro, 9h35? Peraí, não, 1 da manhã, né? Saiu 1 da manhã do Rio de Janeiro, é isso? Então não sei se é PM ou AM, né? Pois é, tá confuso. Bom, mas então, fato é que o avião voou. Quem está no voo? O governo não está dizendo. As informações que correm é que seriam Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, Geraldo Alckmin, vice-presidente, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Foram recebidos pelo Rottweiler na descida da escada do avião. Rottweiler, não sei se vocês sabem, foi uma brincadeira que o Cleiton Rubinha, que é o editor-chefe do Sem Filtro, fez com o Marco Rubio. Com o Marco Rubio. É o Marco Rubio, porque assim, é como se você batesse na porta de um vizinho para reclamar de algo que ele está fazendo, né? Você está fazendo muito barulho, está me incomodando. Aí o vizinho abre a porta, legal, tá, então peraí, eu vou botar você para conversar com uma pessoa que vai resolver isso. Aí ele pega o Rottweiler dele, leva até a porta. Aí mais uma confirmação lá com o à sua frente. 7 de outubro lá. Então tá, então que o avião foi. Quem está nesse avião... Então realmente são 9h37 da manhã. Vamos ver o que vem por aí, né? O fato é que o Lula jamais quis negociar com o Donald Trump. Jamais. Oficialmente, a viagem da comitiva brasileira para conversar com o Marco Rubio está marcada para 13 de outubro. 13 de outubro. Conjectura, pelo amor de Deus, né? Essa hora não vou conseguir confirmar nada. Provavelmente é uma viagem preparatória, talvez, uma viagem preparatória para essa viagem da comitiva que vai em seguida, né? Com Alckmin, Mauro Vieira e Fernando Haddad. Mas não entendi, então o Alckmin não foi. A viagem oficial, segundo o governo, porque esta viagem de hoje, você não encontra nenhuma divulgação, né, sobre essa viagem. A turma descobriu porque tem gente que fica ali monitorando, né, os aviões, e a gente tem como saber. O itinerário, o Pedro é mestre nisso, né, ele fica toda hora monitorando o voo. A gente já fez algumas vezes isso aqui, inclusive no Boletim da Noite. Então, a viagem oficial está marcada para 13 de outubro.
e Israel e Hamas assinam a primeira fase do plano de paz, anuncia Trump. É isso mesmo. Donald Trump anunciou que a primeira fase do acordo de paz entre Israel e Hamas foi assinada. Abre aspas. Tenho muito orgulho de anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso plano de paz. Isso significa que todos os reféns serão libertados em breve, e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura. Todas as partes serão tratadas com justiça. Fecha aspas. Escreveu o presidente Donald Trump. Algo histórico. O Hamas aceitou os termos do plano de paz de Donald Trump. Vai encerrar a guerra e devolver reféns. Sim, breaking news de agora. O Hamas concordou com o acordo de paz de Donald Trump para encerrar a guerra em Gaza. Vai devolver os reféns 2 anos após o ataque de 7 de outubro de 2023. Donald Trump anunciou no Truth Social que Israel e Hamas assinaram a primeira fase do plano de paz e todos os reféns serão libertados. Benjamin Netanyahu declarou: com a ajuda de Deus, traremos todos para casa, após o anúncio do acordo. O plano de 20 pontos prevê retirada completa de forças israelenses de Gaza em troca da libertação de 48 reféns, 21 ainda vivos. O Hamas terá que desarmar-se completamente e seus membros têm que entregar as armas recebendo anistia. Israel libertará 250 prisioneiros condenados à prisão perpétua, mais 1.700 gazenses detidos após o 7 de outubro. Pois é, Gustavo Lopes, tem anistia lá para a faixa de Gaza. A gente espera que também tenha anistia para cá no Brasil. Mas pelo menos uma notícia excelente: Trump consegue acabar com mais uma guerra. Mas para acabar com guerras ele vai ter que começar outras, né? Verdade, é o famoso civis pacem para bellum, né, Serrão? Agora já dá para separar, deixar reservado o Nobel da Paz pro Trump, hein? Porque esse é dele e ninguém tasca, né? O cara chegou para realmente mudar o mapa geopolítico e, claro, essa questão ali, Hamas e Israel, é uma questão bastante complexa, né? Mas o mais importante é que os reféns serão devolvidos às suas famílias, sejam, né, os que ainda estão com vida, seja, né, enfim, os corpos dos parentes, para que possam ter um funeral decente, e também vai haver um cessar-fogo em Gaza, e vai parar de morrer crianças e mulheres, enfim. Agora, a única parte que eu não gostei é que eu achava que tinha que ir até o fim, exterminar até o último dos combatentes do Hamas. Mas, enfim, isso talvez tenha uma outra oportunidade para fazer. Agora, essa mudança geopolítica que o Trump impôs no mundo, e isso dá um recado muito forte para outros acordos que estão sendo negociados, né? Tanto com a Rússia quanto com a China, inclusive aqui com o Brasil, mostrando a força, né, que tem o Trump, não só como negociador, mas também o peso militar, né? Porque é um elemento de dissuasão muito forte que o Trump tem. Ele disse assim: ou vocês fazem um acordo agora, ou nós vamos aniquilar com Gaza. E foi. Os caras viram que ele não estava blefando e eles disseram: bom, acho que está na hora de a gente, né, botar o rabinho no meio das pernas, baixar as armas e entregar os reféns. Claro que eles vão receber um monte de prisioneiro de volta, que talvez isso gere novos confrontos lá na frente. Mas o mais importante agora é que os reféns vão voltar para casa e que vai haver um cessar-fogo, pelo menos para as pessoas poderem dar uma respirada naquela região. Então essa é a notícia sensacional do dia de hoje. Que a paz venha, que a paz se viabilize. Mais uma novidade. Adélio Bispo, autor da facada em Bolsonaro em 2018, passará nos próximos dias por exame psiquiátrico para avaliar se ele representa um risco à sociedade. Mas peraí, ele já não tinha sido dado como maluco depois que cometeu o crime? Pois é, agora 2 psicólogos farão um exame no Presídio Federal de Campo Grande para medir o nível de periculosidade do Adélio e se ele continua com transtornos mentais. Se ele continua com transtornos mentais. Maluco aqui no Brasil deixa de ser maluco. Maluco se regenera, se interessar ao sistema. Deve ser isso, né? Se o laudo apontar que Adélio já não oferece mais risco, ele pode ser libertado, já que cumpre medida de segurança e não uma pena.
Adélio tem permanência garantida no sistema prisional até pelo menos 2038, quando completará 60 anos de idade. Relatórios indicam que a saúde de Adélio teria se deteriorado ao longo dos anos de encarceramento. Agora, quem está encarcerado em casa agora é quem realmente teve problemas decorrentes de saúde gerados pela facada do Adélio, né? E agora, André Marcília, querem liberar o Adélio e deixar o Bolsonaro preso? É esse o Brasil da doideira? Pois é, Serrão. Então, é isso, né? Você pegou um ponto que é muito importante. A gente tem o Adélio que quis matar o Bolsonaro e chegou muito próximo disso, saindo da cadeia, e o Estado avaliando e muito próximo de decidir que é o caso de fazer com que ele saia da cadeia. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro, que foi a vítima do Adélio, por ter feito live e postagem na internet, está preso com um policial no seu quintal, invadindo a sua casa, e não pode botar o pé para fora. E vamos nos lembrar, Bolsonaro está hoje há 14 dias sob prisão ilegal. Há 14 dias a prisão do Bolsonaro é ilegal porque foi arquivado o inquérito no qual as medidas de restrição e a prisão dele foram deferidas. Eu, inclusive, no meu canal do YouTube, fiz um vídeo hoje sobre isso. Falei que até que deixei de fazer ontem, porque ontem era 13, e eu não queria associar o número 13 a uma ilegalidade, a mais uma. Mas hoje 14. 14 amanhã será 15. 15 dias de uma prisão ilegal. Porque não tem razão. Se tudo foi definido no inquérito que ele foi excluído, se toda a prisão dele foi deferida e as restrições e o inquérito do qual ele foi excluído, por qual razão ele ainda segue preso? Ah, mas ninguém avisou. Avisou, a defesa 2 dias depois avisou. E nem precisava avisar. O ministro Moraes tem que revogar a prisão do Bolsonaro de ofício, senão comete abuso de autoridade, abuso de poder, como vem cometendo. Então a gente tem o Adélio, que quis matar o Bolsonaro, pondo os pés para fora da prisão, e a gente tem o Bolsonaro, que quase foi morto pelo Adélio, não conseguindo colocar os pés para fora de casa. Esse é o Brasil, essa é a explicação do Brasil. E vou dizer mais, o Adélio é o único lobo solitário do mundo, do Brasil, né? Tudo aqui no Brasil, tudo, absolutamente tudo para o STF é uma organização criminosa. Então, o cara pintou o batom, ele fez parte da organização criminosa. Ele pintou, não sei o que lá, ele sentou na cadeira, ele fez parte da organização criminosa. Ele roubou a bola do Neymar do STF, fez parte da organização criminosa. Eu até falei ontem que se o Moraes estivesse assistindo aí a novela do Vale Tudo, ele vai achar que todo mundo quis matar o Odete Roitman. Era uma organização criminosa, porque todo mundo cogitou e teve a intenção. Então, prende a novela inteira, o elenco todo devia estar preso, segundo o Moraes, porque é uma organização criminosa. Tudo é uma organização criminosa, menos o Adélio. O Adélio é um lobo solitário. O Adélio, meus caros, quando sair para as ruas, se sair, tomem cuidado, porque provavelmente tem muita gente querendo que esse lobo aí suma. Pois é, e aí vai acontecer o detalhe curioso. Se matarem o Adélio Bispo, adivinha quem vão dizer que matou o Adélio Bispo? O mesmo pessoal que disse que esse cara, que vai ser acusado de matar o Adélio Bispo, tinha mandado matar a Marielle Franco. Curioso, né? Esse é o país da brincanagem total, desrespeito total com a inteligência das pessoas, com a democracia, com a segurança jurídica. Não dá para a gente aceitar isso como normalidade. A gente faz até uma brincadeira séria, mas não dá para levar nada disso a sério. Mas tem reação acontecendo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados decidiu barrar a ação penal no STF contra o deputado federal Gustavo Gayer. O relator simplesmente arquivou o pedido de cassação também do Eduardo Bolsonaro. Gayer é investigado por criticar senadores e ministros em vídeos de 2023 e de chamar Vanderlan de vagabundo por não apoiar o impeachment de Moraes. O PT acusa Eduardo Bolsonaro de quebra de decoro por agir contra o Brasil defendendo sanções de Trump
e medidas contramorais nos Estados Unidos. O relator Zé Haroldo disse que as declarações de Geyer, apesar de inadequadas, estão protegidas por inviolabilidade parlamentar. Marcelo Freitas, relator do caso de Eduardo Bolsonaro, alegou que as ações do Eduardo também são invioláveis e configuram uma crítica política protegida por imunidade material. A votação simbólica na CCJ se deu em um acordo entre o governo e a oposição, com a base orientando o contrário, mas no fim das contas aprovando, porque não teve outro jeito. Gustavo Lopes, uma vitória política importante da oposição contra a perseguição a 2 parlamentares importantes, potenciais candidatos ao Senado, e o outro até, de repente, tem gente dizendo até candidato a presidente da República. Pois é, um dia triste para a esquerda, né? E se o dia foi triste para a esquerda, foi um dia feliz para o país, né? Vamos lembrar, né? Que bom que os parlamentares lembraram que existe o artigo 53, né, da Constituição, que é justamente protege, né, os parlamentares por seus votos, palavras e opiniões, ou seja, jamais, nem o Daniel Silveira, se a gente for retroceder algum tempo aí, nem o Daniel Silveira poderia ter sido preso e continuar preso, mas aí é um caso à parte, né, é um fetiche do ministro Alexandre de Moraes com o Daniel Silveira, sei lá por quê, mas o Eduardo, tanto no caso do Geyer, né, era um caso óbvio ali, ainda que alguém possa achar que ele se exaltou, eu concordo com ele, está previsto dentro do artigo 53. E o do Eduardo não é hipocrisia da esquerda, né? Eles usaram desses subterfúgios de recorrer a instâncias exteriores durante muito tempo, durante o período do governo Lula, quando o Lula foi preso, quando teve o impeachment da Dilma, eles foram para a OEA, para a ONU, para a AIA, para a NASA, para fazer o seu jogo político. Ok. Aí o Eduardo foi fazer o mesmo, não pode, meu Deus, traidor da pátria e tal. Também está protegido pelo artigo 53, ou seja, hoje foi um dia para a esquerda espernear, e aí teve uma outra derrota fragorosa também no plenário, então se a esquerda está triste, o país está feliz, Serrão. E agora no Bradock Show vamos para populismos e bravatas, pois é, porque o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que a PEC da Segurança Pública representa uma resposta estrutural e de longo prazo para os problemas desse setor no Brasil. O ministro comentou que a proposta busca modernizar a estrutura constitucional, fortalecendo a atuação integrada das forças de segurança. Gilmar Mendes também destacou que a PEC estabelece a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública para garantir a previsibilidade do financiamento da área. O ministro também criticou o sequestro da pauta pelo populismo e afirmou que bravatas, improvisos e retórica populista custam vidas. Gilmar Mendes também acrescentou que políticos oferecem soluções fáceis, desconectadas de evidências e da Constituição, agravando a situação da segurança. A PEC prevê ampliação de poderes da Polícia Federal nos estados e a criação da Polícia Viária, substituindo a Polícia Rodoviária Federal. O probleminha dessa proposta, Carol Esponza, é que, de novo, estamos no modelo estatal equivocado. Mais concentração de poder na área de segurança para Brasília. E aí, como é que fica a autonomia dos estados para tratar dessa questão? Brasília quer centralizar a segurança para quê? Para fazer um serviço bom ou para deixar o crime institucionalizado dominando como está, hein? Eis a questão. Serrão, vamos lá, se o Gilmar Mendes está defendendo, a gente não precisa nem ler a proposta para saber que ela é ruim, né? Mas por acaso eu já tinha visto essa PEC antes e ela é ruim. Então, assim, só confirma o que a gente já sabe. Quando vem do Supremo, principalmente esse Supremo que a gente tem, tinha o Lewandowski, que era ainda pior, né? Que era pró-desencarceramento, agora no Ministério da Justiça, agora com esse presidente também comunista, a gente não pode esperar muita coisa dessa PEC. Bom, primeiro que, e também o que o Gilmar Mendes, o que o ministro da STF
está falando de assunto, se é uma proposta de emenda constitucional, eles não podem falar nada. Já tem a DPF, já tem a DIN para eles se pronunciarem. Eles estão se pronunciando mais uma vez fora dos autos. Já está querendo dizer que se for parar no STF, eles vão declarar inconstitucional. Então, tirando esse caos institucional que a gente vive, qual que é a proposta? Você transformar tudo numa grande agência em Brasília para eles regularem o que vai ser feito no Brasil. O ponto é que ele ignora completamente o tamanho do Brasil, nosso relevo, nossas características. Você pegar um policial que foi treinado para operar no Amazonas, no Acre, jogar esse cara no Rio Grande do Sul, ele morre. Você pegar um cara aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem números de segurança pública de um país em guerra civil, tá? É morro, né? Hoje a gente vê o BOP, o Corto, totalmente treinado para entrar nos morros do Rio de Janeiro. Joga esse cara dentro de uma selva, joga esse cara no cerrado. Ele não sabe sobreviver. São treinamentos, são realidades completamente distintas, são facções diferentes. Cada estado tem o seu problema, que é diferente do outro, que somente a polícia do estado sabe resolver, sabe lidar, está acostumada. Então, uma completa desconexão da realidade. O que eles querem é aumentar a impunidade, jogar isso para uma burocracia, né, lá no Distrito Federal, completamente distante do local, né, da onde a violência está acontecendo, para aumentar a impunidade no Brasil. Como se a gente não tivesse nenhum problema, como se os nossos números de violência já não fossem alarmantes. Aí o governo Lula, uma medida horrorosa dessas.